Atento às guarnições do Comando de Área, do Alto Bomba e principalmente da Unidade de Salvamento Aquático, diretamente do Salva-Mar Paulista. Aqui no Bomba Café, na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Vamos começar mais um 193 BombaCast com a musa, com a Pamela Anderson do Salva-Mar, de todo o litoral paulista, Capitão Caroline! Seja bem-vinda, minha amiga. Que demais. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E foi um pouco exagerado, né? Nada de musa, mas... Eu sei, você sabe que a gente tem, né, essa amizade aí de longa data e você está trabalhando exatamente na unidade que mora no meu coração. Eu não consigo me desligar de lá desde os anos 2000, quando eu cheguei ali, e o tamanho carinho que eu tenho pelas pessoas, pela estrutura, pelo serviço. E olha, posso te contar um negócio? Toda vez que eu vou à praia, eu não consigo curtir a praia, eu só fico olhando os outros Nunca pra ver mais. se eles vão se afogar. É isso mesmo, nunca mais. Quando começa a correr água salgada na veia, fica muito difícil, né? Eu passei por outras unidades quando eu fui promovida e é bem isso mesmo. Você não consegue mais desligar, você não consegue mais descansar e é maravilhoso. É uma unidade que todo mundo devia conhecer, viu? Porque, sabe, muitas vezes a gente fala pro pessoal, né? Escuta, meus amigos, vocês já ficaram sozinhos numa ocorrência? Quem atendeu alguma ocorrência sozinho? Poucos. Aqui poucos E mesmo. no GBMAR? Todo dia. Todo dia. Porque quando a gente vai para uma emergência, aqui você tem um incêndio. Cobom, é o comando de área, preciso de apoio. O que você precisa? 10 URs, daqui a pouco 10 URs aparecem. Preciso de um autobomba, preciso de mais água. Chega apoio de tudo quanto é lugar, né? Lá a gente tem um pouquinho mais de apoio na temporada quando estão os temporários com a gente. Mas eu estou comandando Praia Grande e Mongaguá. Então são quase 50 quilômetros de praia no total. E não tem... É muita praia. É muita praia, muita gente e tá sozinho mesmo. E o guarda-vidas até chegar. O Coronel Plicione é um mestre nosso, né? Mestre. A gente fez o CBO junto no 99. Um abraço, Pelica. Um abraço pra você. É uma referência para mim e para tantos outros GVs, né? De guarda-vidas. E ele fala que a ferramenta do guarda-vidas é o próprio corpo. Aqui você vai para uma ocorrência de papacete, que o pessoal chama, que é presa em ferragem. Presa em ferragem. Você tem a ferramenta para ajudar a desencarcerar, você tem a mangueira e a água para apagar o incêndio, e no mar? Só você. Só eu. A nadadeira e o flutuador quando tem. Bebe no dia seguinte e vai fazer um salvamento. Você vai possível, E por isso que a pessoa já nem bebe, né? Bebe cada vez menos, porque acordar de ressaca não tem condição de fazer salvamento num dia de sol estralando, das 7 às 7 ou mais, né? Então, é outra realidade. Mas, Capitão Caroline, conta pra mim, como que o Salva-Mar está estruturado hoje e qual que é a área de atuação para o pessoal conhecer, né? Então, quantos guarda-vidas a gente tem, os equipamentos que são os mais usuais, fala do navio, conta aí pra gente. É uma estrutura grande e trabalho incessante, né? A gente, quando passa a temporada, o pessoal fala, vocês estão trabalhando no verão. Muito pelo contrário. No verão tá tudo pronto, do que a gente fez o ano inteiro, exatamente. Então, acabou a temporada, a gente já começa todas as compras, todas as aquisições, manutenção dos equipamentos, das viaturas, para a próxima temporada já, né? Até porque em julho a gente tem uma mini temporada no meio. Então, julho, no meio do ano, tem... Para quem não sabe, né? Santos fica a 40 minutos de São Paulo. Praia Grande um pouquinho mais. 50 minutos. E Guarujá também. Uma estrada que é um tapete. Então, chega todo mundo muito rápido. Muito rápido. Mas nós temos diversos equipamentos, né? Nós atendemos então, fala da área. Só fala assim, qual que é a área do GBMAR? Aí na hora que você conta para alguém, você fala, não. A área do GBMAR, ela abrange 650 quilômetros de praia. É a área de vários países juntos da América do Sul. A gente fala que a área de de 2 países daqui da América do Sul é muita coisa. Então, a gente pega a divisa do Rio de Janeiro com divisa do Paraná. Então, de Ubatuba, corre todo o litoral norte, litoral centro, litoral sul, extremo sul e ainda a nossa área. E aí chega até o Paraná.
Aí chega o Paraná, divisa com o Paraná e divisa com o Rio. Muitas ocorrências entram pelo Rio de Janeiro e passam pra gente, entram pra gente, passa pra lá e com o Paraná a mesma coisa. A área é enorme. Então, temos muito trabalho e nós temos em torno de 500 e poucos guarda-vidas separados. Nos 14 exatamente. postos, né? Nos 15 postos. 15 postos. Ilhabela, não é Ilhabela? Tem Ilhabela também, um postinho lá de avançado. Então, eles são distribuídos na faixa de areia com a ajuda dos temporários na temporada. Então, de novembro até março, a gente tem o pessoal que vai lá trabalhar com a gente temporariamente. O equipamento. Novembro, que eles chegam para treinar, então tem que ficar. A gente tem um acompanhamento muito grande dos bombeiros civis, do pessoal que gosta do Corpo de Bombeiros, da polícia. Então, já ficar esperto, hein? Porque vão ter aí as inscrições para os GVTs, cada município, GVTD, né? Os dois. GVT e GVTD. GVT é guarda-vidas temporário. Que é contratado pelas prefeituras locais. Então, Santos tem, Praia Grande tem. Isso, Mongaguá, Guarujá, Ubatuba. Tem, né? Todos têm. Hoje todos estão com guarda-vidas temporários, sim. Eles ficam um ano? Não, eles ficam... Santos são 2 anos, na verdade. Eles ficam um ano inteiro. São contratados por 2 anos. Isso, e renovável por mais 2 anos. Olha aí, rapaziada, que grande oportunidade. Você que gosta de surfar, de estar no mar. Eu ia falar isso, mas depois o pessoal ia pegar pesado. É que, na verdade, o esporte do guarda-vidas é o surf, né? Estamos abrindo uma outra abinha lá, mas eu vou voltar para os equipamentos e para a mão de obra. Né, tem a parte de... O cara vai cuidar do corpo, vai cuidar lógico, da segurança das pessoas. Se você é preocupado com isso, dá uma olhada lá. Inclusive, tem várias pessoas que estão no mar, pegando onda, que saem de São Paulo, vão passar um final de semana e faz salvamento do pessoal, porque é a primeira pessoa que está perto da vítima ali. Então, quem gostar, procura saber que a gente está lá de portas abertas. Tem o GVTD. Aí tem o GVTD e o GVT. O GVTD é guarda-vidas por tempo determinado, que são guarda-vidas contratados pelo Estado. Quantos foram no passado? Você 600. 600. Olha aí, rapaziada. São vai 16 trabalhar municípios. Na temporada, 600 caras, pô. E paga um salarinho lá, para eles recebem 3 meses de salário, né? 5 agora, 5 de novembro a março. Sim, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e até 31 de março. Nossa, então, o contrato desse ano agora... Com o Estado. De 9 de novembro vai começar a contratação até 31 de março de 2023. Inclusive, semana passada, o governador ele autorizou essa contratação aí. Então, os GVTDs. Inclusive, em São Paulo também tem, viu? Nas represas. Então, quem quiser, for daqui, dá para fazer o concurso também, né? Prestar a prova. E os GVTs das prefeituras. E cada prefeitura contrata um número específico, e aí, olha no edital lá, mas o treinamento é o mesmo. O treinamento que a gente dá para o nosso guarda-vidas é o treinamento que a gente dá para quem vier fazer a temporada com a gente. Porque a gente tem que preparar a pessoa que não sabe nada, não sabe quase nada, para ficar apto para salvar outra pessoa. Então... E que não é simples, né? Não é simples. O pessoal acha que é simples, pelo amor de Deus. Não vou contar uns causos aí daqui a pouco, mas... não é simples. A gente vê, é muito legal acompanhar o início que o pessoal chega no curso, todo mundo um bagaço, né? Todo mundo gordinho, não conseguindo correr, não conseguindo nadar. E depois de um mês que a gente dá o treinamento, são outras pessoas e muitos, que é mais legal de tudo, que muitos continuam no ritmo de treinamento e voltam no ano seguinte. E grande parte também volta para fazer parte do efetivo do bombeiro. Então, temos vários casos de bombeiros hoje, soldados, cabos, sargentos, que foram no passado GVT e foi uma porta de entrada para a polícia. Então, o pessoal acaba se apaixonando pelo serviço, apaixonando... tem um monte. O cara entrou, então, como GVTD, ficou uma temporada. Aí ele gostou, ele se empenhou, estudou. Prestou para a polícia, passou. Prestou para a polícia, passou e está trabalhando lá embaixo. Vários. Inclusive a tenente, né? A tenente que era de Maresias lá, não é? A Érica foi. A Érica tiveram tem outros, vários, né? tem a vários. A Camille também, não foi? Não. Eu não sei. Agora, mas são vários tenentes, né? O próprio Pereira foi soldado. Um monte de gente que é a porta de entrada. Isso é muito legal, bacana. Né? O Salvamar é uma escola e a gente precisava conversar um pouquinho disso. Sim. O 93 BombaCast, ele tinha que dar o espaço pro Salvamar, porque a gente tem um papel muito importante, porque as pessoas talvez não entendam que todas as ações de prevenção que elas são colocadas para o Corpo de Bombeiros, a maioria nasceu lá. Lá você tem a prevenção como a alma do negócio. O que quer dizer? Se você não atua na prevenção, como
o guarda-vidas lá apitando, fazendo campanha. Pedindo pra sair, Pedindo pedindo pra pra sair. voltar do fundo. Cara, não tem jeito. Aí o bombeiro trouxe isso pra cá. Exato. Eu tenho certeza que o papel do Salvamar na prevenção, ele foi o primeiro do Corpo de Bombeiros. Ele sabe que se você agir na prevenção, você vai conseguir ter o resultado efetivo. E... Tanto é, só cortando, mas para ilustrar isso daí, quando começaram com os guarda-vidas pelos municípios, os temporários, caiu drasticamente. 98, né? 99. Isso, 97, primeira... 98, 99. Começaram assim, as mortes por afogamento passavam de 300 por ano, e quando começou a ter mais guarda-vidas para fazer a prevenção, foi para 100, 1/3 das mortes. E já hoje a gente está bem abaixo de 100. Então, é bem interessante ver esses números por conta dessa prevenção mesmo. Bom, a gente sabe, né, que é complicado, mas eu queria que você explicasse pra gente como que a gente se estrutura, quais são os melhores equipamentos que o guarda-vidas, o guarda-vida temporário, o guarda-vida por tempo determinado, o que a gente usa demais lá, o que a gente trocou, né? O que a gente tem hoje? Como que a gente está sedimentado em todo o litoral? Os guarda-vidas, eles começaram... O serviço de guarda-vidas acontece desde o início do século XX, né? Tem relatos que não existia ainda o grupamento, mas já existia o serviço do Salvamar Santos, né? Paulista. Exatamente, em Santos. E aí, começavam com o guarda-vidas, ele tinha que salvar as pessoas. E o Estado, naquele momento, não dava nada. Então, o que eles improvisaram? Uma boia de Fiat, de carro, Uma câmara. Isso, eu estava tentando lembrar o nome. É quase nada da minha época. É mentira. Ela nunca viu, ela nem viu que o carro tem câmera. Não sabe. Mentira. É brincadeira. Eles pegavam uma câmera de pneu, amarravam uma cordinha e ficava com aquilo lá pra cima e pra baixo nas praias. Os poços, que ainda os poços são tombados pelo patrimônio lá em Santos. Não pode mexer. As torres são bonitas, brancas, né? Branca e vermelha, exatamente. E aí esse guarda-vidas, esse bombeiro, que não era guarda-vidas, esse bombeiro, ele andava com essa boia na mão e via o afogamento e entrava sem técnica, sem a técnica que a gente tem hoje, né? Com a técnica daquela época. Pra não entregar, trabalhava com prevenção, né? Não trabalhava. Era salva-vidas. Salva-vidas, porque... Deixava afogar, né? Explica aí pro pessoal, salva-vidas, guarda-vidas. A diferença do salva-vidas e do guarda-vidas. Salva-vidas, ele espera acontecer o acidente, o incidente. Então, é o salva-vidas de piscina. Ele tá lá esperando, se alguém se machucar, se afogar, ele vai lá e tira. Nós, guarda-vidas, a gente age antes. A pessoa... Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. 98% dos óbitos acontecem em um lugar específico, depois eu vou falar para vocês onde é. Ele identifica o risco e ele percebe que a pessoa está entrando, ele já vai lá e fala, olha, sai daí porque aqui tem uma corrente de retorno e vai te puxar para o fundo, você vai morrer afogado. Então, antes da pessoa se colocar na situação de risco... A gente sabe do risco, a gente avisa o cara e fala, sai daí. Exatamente. E aí como é que o cara fala na Praia Grande? Sai. Pode falar de verdade? Pode sim, não vou. Isso daí tá sendo educado. Tá sendo educado. Mas até com você? Já, recebi vários. Tá brincando? Vários. Você ficou quieta? Lógico que claro não. Que eu fiquei quieta. Conta aí, pô. Conta esses causos aí, imagina. Olha, imagina eu posso contar uma coisa... Uma capitão operacional, né, com roupa de guarda-vidas na praia, só tá ela na praia, não tem como. Aí o cara fala assim, sai daí! Aí o cara... Conta aí, conta um. No último final de semana da Operação Verão... Corte, cabelo. Ó o corte. Tem corte com a Capitã Carolina. Tem dois casos muito legais, depois você pode cortar se vocês quiserem. Mas esse ano mesmo eu tava voando no Águia e a gente passou em Mongaguá. A gente passou, o cara levantou e meteu o dedão pra gente, né? Olha aqui pra vocês. Aí eu falei pro comando, comando, olha o que o cara fez, que falta de educação. Tem que só explicar, o Águia, ele fica voando em algumas cidades, né? Então, todas as cidades hoje, na operação são todas. 5 aeronaves. 5, né? Então, a gente tem um pouquinho, então quer dizer, ela não fica, mas ela fica voando nas cidades, em cada região. E aí você tem um piloto, um copiloto, um tripulante e 2 guarda-vidas, um de cada lado. Então, quando o Águia passa em baixa altura,
é que você está fazendo a prevenção. Isso. Então, nesse momento, você passou, o cara virou para você e pau! Muitas vezes quando o pessoal, a gente traça uma linha, né? Quando tá muito fundo, aquele velho ditado, água no umbigo, sinal de perigo, é muito verdadeiro. Porque quando a pessoa tá com água no peito, Não sai. ela perde a mobilidade, ela não consegue sair do risco ali, enfim. Quando ela tá com água na cintura, ela tem mais mobilidade e consegue sair com mais facilidade. Por isso que a gente fala que quando tá muito profundo, a gente pede para voltar. E numa dessa, o cara tava muito profundo. E quando uma pessoa tá no fundo, a tendência é que todos vão pro fundo também. Então, a gente pede, por gentileza, para voltar. E aí, nisso que a gente passou, ele virou e mandou o dedo pra gente. Aí eu falei, meu Deus, tava um sol, eu tava cansado, eu tava, poxa, que sacanagem, né? A gente tá tentando fazer a prevenção. Aí eu falei, pô, comando. Aí o cara deu uma dessa. Aí o que a gente fez? Nós fizemos o retorno e a gente foi convencê-lo de que era importante ele voltar. Então nós paramos a aeronave e a gente pediu por gentileza, porque dá pra ver perfeitamente. A corrente. A corrente, tudo. A gente falou assim. Eu que tava. Vai você assim, ó. Aí eu falando assim, mostrando o buraco, pedindo pra voltar. Aí o rapaz voltou. Ah, que bom. Educadamente, né? Porque foi um E pouquinho aí de água. assim depois? Não, aí depois ele fez assim, ó. Fez assim, ou ele fez assim. Não, isso não. Mas posso contar uma história? Conta. Essa daí, ó. Essa daí ela tava lá e depois, cara, eu estou me afogando. Não. Teve esse papo já? Já, vários. Isso já. Mas aí, raramente eu tô sozinha. Quando eu estou sozinha, eu finjo que eu não escuto. Quando não é afogamento de verdade, né? Mas quando eu tô com alguém, falo sem problema. Meu, o menino tá se afogando, vai lá. Aí a pessoa desafoga, na hora. Na hora. Automaticamente. Mas eu acho que foi a vez que eu mais saí rindo, assim. Eu tava no jet ski, né, na moto aquática, e eu tava no Guarujá nessa época. E quando a gente tá com equipamento, a gente anda de neoprene de manga comprida. Desculpa, é o amor da minha vida ali. Neoprene de manga comprida, capacete, de óculos, de luva, o cabelo preso dentro do capacete. Não tem como a pessoa saber se é homem ou se é mulher. E eu tava passando no Guarujá, na Enseada. E tem um quiosque que era que o pessoal do GLBTD+, eles ficavam ali. Então, e assim, o mesmo tratamento que a gente dá para um, a gente dá para outro. Só que eu passei e um moço, ele passou e se jogou na frente, assim, do jeito que falou, eu tô me afogando. Aí quando eu parei pra ver, porque eu realmente achei que ele viu que era mulher, aí ele virou pra mim e falou assim, ó, sai daqui, sua moqueira. Eu pensei que fosse um guarda-vidas e voltou. Aí, eu achei aquilo Quando eu voltei pro posto, eu falei, ó, pessoal, vocês ficam arrumando conversa e aí depois vai ficar me dando trabalho. Então, eu achei muito engraçado. E acontece tudo, todo tipo. É mulher que mexe, é homem que mexe. É mulher que mexe com guarda-vidas, é homem que mexe com guarda-vidas. A gente tenta sempre deixar muito claro que a gente está trabalhando, né? Tratar todo mundo com respeito. E quando falta o respeito, aí a gente vai para as medidas que a lei nos permite, né? Como já aconteceu, mas sabe, é caso extremo. É lógico. Aí a gente, no final das contas, o que a gente quer mesmo, tanto faz. Se você faz uma brincadeirinha também. Sim. Se o cara sai de lá, valeu, né? Exatamente, bom, né? exatamente. Que vale menos mal, né? Então... Mas às vezes a gente sabe também que, infelizmente, as pessoas vão para alguns lugares, Sim. As correntes de retorno, elas não identificam. Explica o que é uma corrente de retorno. Antes de mais nada, eu queria só falar o seguinte, o pessoal que está assistindo a gente, só deixar muito claro que quando o guarda-vidas pede para sair de algum lugar, não é porque ele é chato, que ele quer atrapalhar as férias, é porque ele já sabe do risco que existe ali. E ele quer evitar que você se afogue. Imagina, perder alguém afogado da família. Acabou férias, acabou tudo. Né? No ano novo, no Natal, acabou o feriado dessa vida. Né? Então, o que acontece? Um cara que se afoga da família, ele vem o outro, aí irmãozinho, outro. Quer dizer, sempre você tem uma notícia triste no final do serviço. Imagina você chegar lá para uma mãe, acabamos de tirar, seu filho acabou de desaparecer na água, a gente acabou de achar, eles estão... Infelizmente, ele perdeu a vida. Meu Deus! Então, é tragédia para a família. Então, tem que escutar a gente, pô. Não é possível. Exato. Desde 1910, 1915, a experiência que a gente tem. Aí quando a gente chega e fala pro cara, não entra aí, coloca uma placa. Isso. Tudo bem, a gente sabe que tem um cara que não entra porque ele não tem
instrução Sim. e tem o cara que quer entrar porque ele acha que ele consegue nadar. Isso aí são outro fator. Eu vou explicar da corrente. E depois eu vou explicar da valentia, que é o que o pessoal toma cachaça e acha de vira valente. Eles ficam mais... Exatamente isso. Então, o que acontece? Toda praia tem um risco. Não existe praia mais perigosa que outra. Cada uma tem um risco específico. Então, eu vou dar um exemplo de praias que tem costeira. Costeiras são aquelas pedras fixas nos cantos das praias. Toda pedra dessa existe uma corrente de retorno. Uma corrente de retorno a água, ela vem do mar. O volume de água vem. Ela vem, quebra a ondinha e ela volta, né? Todo mundo já viu essa físico, força de... né? É físico, uma parte mais alta para uma parte mais baixa. Isso. Pronto. Quando a água volta, ela tem que voltar por um lugar. Ela vai voltar pelo lugar mais fácil para ela. E vai formando um buraco, uma corrente, e isso forma uma corrente de retorno. Esse buraco por onde a água volta, muitas vezes é como se fosse uma esteira. A gente já fez vários testes durante os cursos, a gente fica ali, o Major, ele é guarda-vidas, a gente fica ali parado, daqui a pouco a gente é arrastado lá pro fundo. Isso acontece com a vítima também. Então acontece com o guarda-vidas e acontece com a vítima. A diferença é que... Qual o principal erro deles quando eles entram na corrente? Tentam voltar em direção da praia. Ele quer nadar contra a corrente. Não vai conseguir nunca. Então, a diferença é que o guarda-vidas ele tem a técnica para entrar no lugar certo e sair no lugar certo. E você também pode fazer isso. Exatamente. Ó, imagina que essa mesa aqui é a corrente. Aqui tem uma correntinha aqui, ó. A correnteza aqui, ó. Se você entrar e continuar nadando, por exemplo, faz de conta que aqui é areia. Se você continuar nadando nessa direção, a corrente está te empurrando para lá. Você nada e não sai do lugar. Vem para cá, ó. Nada para cá. Isso. E aqui, ó, já não tem mais corrente e vai conseguir chegar com muito mais facilidade. Às vezes até uma onda. Aqui não vai quebrar onda via de regra, tá? Normalmente você consegue identificar. Fala pro pessoal como é que você identifica. Geralmente é aquele lugar que a gente olha no mar assim, ó, tá a praia. Aí você fala assim, ó, ali não tem onda, ali que eu vou me banhar. É ali que tá a corrente de retorno, geralmente. Então, a pessoa quer escolher onde não tem onda para se banhar. Exatamente. E é um buraco, é uma corrente. Então, o melhor jeito de saber como é que é, olha na praia. Primeiro, procure uma praia que tenha guarda-vidas, né? Que ele vai identificar a praia. Segundo, chegou nessa praia, olha na areia assim, ó. Você vai ver muitas plaquinhas com uma haste amarela com uma placa de perigo. Naquele local onde está apontado... Caveirinha. É uma caveirinha escrito perigo. Naquela direção é onde tem uma corrente. Então, você sempre vai nadar 20 metros para a esquerda, 20 metros para a direita, ou perguntar para o guarda-vidas qual é o melhor local. Onde que eu vou? Aí ele vai falar, geralmente na frente do cadeirão é o local indicado. Então, o guarda-vidas ele é treinado para ver esses riscos, identificar os riscos, sinalizar e evitar que vocês entrem para morrerem afogados. Bom, aí você estava falando do atendimento que a gente faz na corrente de retorno. Isso. A gente falou do Águia. Conta um pouquinho do Águia, como é que é? Como é que foi a primeira vez que você voou no Águia? Foi no curso de guarda-vidas. Então, como foi? Na verdade, eu tinha uma paixão para voar no Águia e nunca tive oportunidade, nem antes de entrar no bombeiro, né? Porque é difícil. Né? Não é assim, qualquer policial vai lá e voa no Águia. E quando eu fui... deixa eu falar uma coisa, a gente trabalhou junto, eu era muito, muito nova, muito recrutinha. O tenente Palumbo me recebeu, ele falou assim, vem aqui, menina, vem cá, vamos conversar. Olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Então, é o meu mentor, nunca agradeci. É um grande professor. E aí, quando eu cheguei aqui no bombeiro, que a gente trabalhou junto até, eu não tinha voado no Águia. E eu via o pessoal fazendo curso de guarda-vidas, e eu falava, eu nunca vou ser guarda-vidas. Porque é muito sofrido. Só corre, nada, não sei o quê. Precisa comentar, porque quando ela saiu da academia, depois a gente comenta essa, vai, fala aí primeiro. Vocês nunca vão acreditar onde ela foi trabalhar. Mas enfim, aí, quando eu saí daqui... Pra alegria do pai. É verdade. Quando eu saí daqui e fui lá pro GBMAR, que é a unidade, eu falei... Meu marido já tinha trabalhado lá, né? E ele que me levou... Obrigada. E ele levou, e eu falei, eu nunca vou ser guarda-vidas, porque eu não tenho condição física, eu acho que não vai dar. E aí a vida me levou para trabalhar no GBMAR. Quando eu treinei para passar no curso de guarda-vidas, fiz curso de guarda-vidas, quando foi para voar, uma noite antes eu não dormi. Você falou, ai meu Deus. Ai meu Deus, eu não vou conseguir pular, eu não vou conseguir saltar, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Aí, só que tem um treinamento antes numa outra plataforma, né, no trampolim lá das Astúrias. Então, a primeira vez que você sobe no Águia, você fala, meu Deus, é
É uma coisa maravilhosa, surreal, né? é surreal. E aí você... Porque você não sobe no águia com ele pousado, né? Você Exatamente. sobe com ele voando, né? Ele fica pairando, aí você entra. Exatamente. E aí eu falo... Então, conta como é que foi. Você tava lá, você tinha quem na sua canga, você lembra? Era o meu canga do CGV, era o Ciro. Era o Ciro? Trabalha no CCB hoje. Que legal. O E Ciro, pô, trabalha o Ciro aqui, trabalha trabalha. com a gente, E o né? Ciro, ele tinha feito um CGV, ele tinha desligado 3 cangas. Quando juntaram o pessoal, o Bispão, né? O Tenente Bispão. Bispo, porra, Sério. um abraço pro Bispo. Ele falou, Tenente, eu tava preocupada porque o Ciro desligou 3, pensei que fosse desligar a senhora também. Eu falei, não, pô. Não, é nóis, pô, não vou não. Morta. E aí a gente chegou lá, a gente embarca na aeronave, e aí de lá a gente faz o salto da aeronave. Um é vítima e o outro é socorrista, né? E aí a gente clipa o flutuador, aquele negócio que o pessoal chama de salsichão, não é salsichão, chama flutuador. Flutuador. E aí passa pelo corpo da vítima e entra no cesto, no pulsar, chama pulsar, que é o cesto de salvamento. E aí o piloto vem, faz a pescaria que a gente chama, issa e leva para areia. Aí a gente desembarca na areia e depois reembarca a baixa altura. Quando eu saltei assim, eu não conseguia pensar em nada, né? Lembrava só do que eles falavam das medidas todas de segurança, que é bem rígido. Você cai e você não sabe nem onde você tá, né? Exatamente, você não sai, eu falei, o que eu Na hora tenho que fazer? Levanta, meu Deus, onde é que tá a vítima? Aí Dá você onda na lembra que tem que cabeça. fazer, tem que pedir o pulsar, né? Bate pede na cabeça. pulsar, fala que vai nadar. Então, foi um momento, eu lembro como se fosse hoje. E aí depois a gente vai trabalhando na temporada, isso vai ficando um pouco mais normal. E aí vem a vez do primeiro salvamento do Águia, né? Nossa, o primeiro salvamento E do o Águia primeiro inesquecível. salvamento do Águia eu fiz, era um policial militar. Putz. Da Operação Da Verão. Operação Verão Com uma ainda. pranchinha, outra coisa, pranchinha. Toma cuidado aí, ó. Toma cuidado com pranchinha. Corte, olha lá. Bronca da Capitão Caroline. 1/3 das mortes por afogamento acontecem por causa de prancha, colchão, boia e tudo mais. Então é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa tá na pranchinha lá, nunca compra no isopor. Passa na banca, compra no isopor. Aí quando ela percebe que ela foi arrastada, o que ela faz? Solta a pranchinha. Pronto. Aí ela lembra que ela não sabe nadar e morre afogada. Ai, meu Deus. Parece brincadeira, parece besteira, mas é verdade. Isso não mudou. Não mudou. Não muda. Infelizmente não. Apesar de colchões serem proibidos, Tudo, né? tudo é proibido. Tudo é proibido. Boia. Ai, que boia que é mais segura? Não existe boia mais segura, nem para criança, nem para adulto. No mar não No dá. mar não dá. Pra tá? piscina você tem as boinhas, né? Exato. Aquelas De braço, de peito. Até de aquelas peito aí. ainda é. Não, mas é aquela que é junto, né? Isso. É um coletinho, né? Um coletinho assim, né? Isso. Mas assim, pra mar não rola, gente. Tem um Então, coletinho que tem no ombro e tem no peito, né? Ela fica Isso. aqui, ó. Eu esqueci o nome dessa boia, mas enfim. é tipo um coletinho salva-vidas, né? E ocorrência com criança, como é que tá funcionando? Ainda tem muita? Ah, tem muita. A gente Na tem. Praia Grande, então? Ou não? Muita. Muita. A gente tem E o uma pessoal média no fica GB aqui, Mar. fica tomando uma no quiosque e esquece o filho? No quiosque, não. Na areia mesmo. Na lá areia mesmo. A gente tem uma Larga média, o filho, tá tomando umas. só para o pessoal ter uma ideia, uma média de 1.000 crianças que se perdem dos pais na no temporada, litoral inteiro no ano. No ano. Então 1.000. Tem vez que tem ano que é 1.200, tem ano que é menos, mas assim, 1.000 a média. O pessoal vai lá, vai pra praia como se fosse a última vez que vai pra praia na vida, toma todas. Aí deixa a criança de 2 anos lá, na beira d'água, aí a criança levanta, procura aquele mundo de gente, não acha, aí alguém já vê que a criança tá perdida, pega a criança e faz o quê? Guarda-vidas, tá perdido. Porque é o único cara que tá lá, né, disponível. Exatamente. E aí guarda-vidas, pega a criança, avisa o posto, e a gente tenta pedir o apoio de algumas, da prefeitura, de voluntários, para quê? Para deixar a criança com alguém responsável pro guarda-vidas não perder a atenção. Carol, outro corte. Agora a Jennifer. Aê, Jennifer, valeu pelo cafezinho. Essa daqui, ó. Obrigada. Esse daqui é o cafezinho do Bomba Café. Quando você estiver aí pelo centro de São Paulo, passa aqui na Fundabom. Muito muito legal, legal, né? Eu não conhecia, é uma vergonha, mas eu não conhecia. Venham conhecer. Espetacular. A decoração, o café é maravilhoso que eu já tomei tudo. Temático, é um café temático dos bombeiros. Então Muito vem legal. tomar o cafezinho da Jennifer no Bomba Café, aqui do lado na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Muito bom. Carol, vamos lá. E aí Eu as vi outro crianças... dia uma foto. A foto. Uma foto lá do pessoal de Ubatuba. Eles estavam com um bote e tinha uma baleia orca.
conta aí, meu, isso aí. Não, tô falando sério. É verdade. eu Se você olhar na acredito. internet, você tem lá, você olha, Eu eles acredito. estavam... Aí eu falei assim, né, eu coloquei na publicação, e aí, meu, não pulou na água? Pulou Você na é água louco? nada, não passa nem Wi-Fi nesse momento aí. Na verdade, a gente tem que lembrar que... deixa eu fazer um parênteses do Águia. Lógico, Quando a gente tá no Águia, a gente vê coisas inacreditável. inacreditáveis. Cardumes enormes de arraias do lado de banhistas, assim, que o pessoal nem Nem imagina. imagina, tubarão... Já Tubarão, viu? já vi, Já já vi tubarão martelo, já vi tubarão... Baleia, você viu? Eu vi uma vez baleia, mas era em julho. Não vi. Do Águia eu já vi tartarugas de monte, arraias e tubarão. Do Águia eu já vi. E assim, cardumes enormes de peixes, assim, do lado do pessoal. E aí o pessoal já foi acionar também o guarda-vidas. Tem uma arraia ali do lado da gente. Filha, sai daí, né? Escuta, é a mesma coisa. Você tá vendo lá que você tá no meio você tá no meio da floresta. Aí você vê uma onça. Vê a Juma lá. Tira Meu filho, o que você faz, meu? Tira a onça daqui. A gente tem que lembrar que Sai ali... fora. ali é o habitat. Exatamente, o habitat deles. O que a gente vai fazer? A gente dá algumas recomendações. Meu, se tiver ali do lado, não pisa no bicho, não tenta tirar. Muita gente tira e fala, o que eu faço com ela? Pô, Não dá, pô. não dá. Então, Tartaruga. Uma vez eu peguei a tartaruga. O que o cara tem que fazer na tartaruga? Por exemplo, ele tá lá na areia, aí aconteceu dele ver um animal marinho. Por exemplo, vou contar uma. Tava eu, o Pericione, a gente fez junto o CGV, quando a gente chegou em 2000 lá no GB Mar, né? O Andranovic finado, né? O Jodas, a gente dava risada, o Azevedo que tava junto, que hoje é o Cabo Maran, né? Maran, Tenente Maran hoje, enfim. Então a gente tava lá e daqui a pouco, lá na Praia da Enseada, um frio, porque fazia o CGV em julho. Agosto, setembro, outubro. 3 meses, né? 3 meses. Aí em outubro se formava. Mas em agosto era um frio. Eu só sei que a gente tá morrendo de frio, daqui a pouco tava um pinguim lá também do lado, morrendo de frio. Eu pensei, nossa, esse cara aí tá morrendo de frio, imagina eu. E aí o que acontece? O pinguizinho, ele se perdeu. Então o que tem que fazer? Hoje tem o Instituto lá, o Gremar, né? O Gremar, eles são muito parceiros. 10, né? Eles vão lá buscar o animal marinho e levam. Quer dizer, o que é legal falar? Não põe a mão, não tenta dar comida, não tenta pegar pra tirar selfie. Vou pegar e colocar ele dentro do freezer. Quer dizer, já aconteceu. Tudo, colocar no gelo, não tem nada a ver. Nada a ver. O que tem melhor coisa a fazer, deixa o bicho lá, porque geralmente quando eles encalham, que a gente chama, eles têm algum tipo de lesão, estão machucados, eles não precisam ser tratados. Precisam né? ser tratados. O veterinário precisa examinar. Exatamente. Então ele já tá numa situação mais vulnerável. Então, deixa o bichinho ali que ele já tá super, hiper, mega estressado. Se puser a mão, se ficar todo mundo em cima, vai piorar. Então, o que faz? Nada. Fica ali. Se ele quiser voltar pra água, deixa voltar pra água. E avisa o guarda-vidas que o guarda-vidas vai acionar o Gremar. E aí o Gremar, ele tem uma faixa de atuação. É um trabalho muito legal. Inclusive à noite, né? Os caras à noite, ficam lá com eles ficam 24 horas. A gente pegou uma vez uma toninha, que é um golfinho pequenininho, uma espécie de cetáceo, Ele é bem pequenininha. E ela tava com uma infecção pulmonar, tipo uma pneumonia. E aí foi o primeiro cetáceo em São Paulo que conseguiu recuperar. E eu lembro que eu fui lá no final de tarde, eles faziam escala 24 horas, tinha um veterinário ali do lado, um biólogo, fazendo aspiração do líquido, porque estava saindo pus, saindo secreção, eles lá com um aspiradorzinho manual. Então, eles têm um cuidado, gente. Entra lá para ver. Eles têm Instagram também. É na Praia do Tombo. É muito, muito legal o trabalho deles, viu? Um beijo pra Rosane, um beijo pra Andréia. Os caras são muito 10. O tempo que eu fiquei agora lá, também no GB Mar, depois de Major, foi muito legal. Eu tava lá uma vez no posto 3, o pessoal falou, tem uma tartaruga. Aí a gente foi lá, a tartaruga tava já com algumas craquinhas, no casco. Eu falei assim, é sinal de que ela não tá legal, né? Isso. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. A gente trouxe, aí deixou ela na água doce, deu uma lavadinha, chamou o Gremar veio, aí ele pegou e levou ela embora. Então as pessoas acham que tem que pegar e colocar ela dentro da água, esquece. Exatamente. Mas é importante demais. Muito. Fala pra mim, a gente conversou no ano passado, que história é essa que teve ataque de tubarão no litoral de São Paulo? Mais um corte. Vários cortes. Conta aí, Carol. Na verdade... Foi real. Foi real. A gente acabou de falar, né? É o habitat deles, pessoal. Não tem tubarão? Tem tubarão. Tem baleia? Tem.
Eles não atacam a gente via de regra também, né? Normalmente, mas pode acontecer. E foi o que aconteceu. Eu tinha uma senhora, eu acho que Onde 79 foi? anos, foi no Litoral Norte. Litoral Norte. Essa foi, se eu não me engano, em São Sebastião. Ubatuba, e a outra foi Ubatuba e o outra do no Bagre Ilha. foi no Peruíbe. Tá. Alguma coisa. Ilha Lembra Comprida, que. Ilha Comprida, não foi? Não, foi mais Peruíbe. pra cá, foi Peruíbe. Bom, E aí, enfim, o que aconteceu? O Conta tubarão tava no rasinho, Tá. a senhora, tropeçou no tubarão, Putz. ele assustou e deu uma beliscada no calcanhar Deu uma dela. beliscada, e na hora que deu uma beliscada arrancou uma parte, né? Não foi isso? Foi Não. isso. Foi uma beliscadinha. De leve, só assim. Aí ele esmentou, falou, puxa, não é o que eu gosto. Aí ele Não, largou e ela voltou. mas deu uma dentada. Deu uma dentada. Então não é pra ficar vacilando lá. Não é. E assim, é normal. O que a gente vai fazer? Vai tirar o bicho d'água? Vai matar o bicho? Não Dá. Então... O que a gente pode fazer, e inclusive é legal, né? Alguns sistemas, como na Praia Grande, que eu acho que é um exemplo. Espetacular. Várias câmeras, você consegue identificar São algum hoje risco 16 câmeras. E tem ainda os alto-falantes. Por quê? Se de repente você tem lá um ataque dessa orca que eu falei lá, que estava passando lá em Ubatuba, e de repente ela está passando lá embaixo, a praia cheia. Saiam da água, a gente tem como avisar. Exatamente. Porque aí, se a pessoa vai sair ou não, é complicado. Vamos falar de alguns perigos, como raio e tal. Sim. Que é aquela ocorrência lá que você atendeu. É verdade. Mas eu queria que as pessoas identificassem que dentro do litoral existem os perigos marinhos. Sim. Por exemplo, água-viva. Foca. Chegou a ter? Já aconteceu, já encalhou. Aconteceu. Já aconteceu de ter leão marinho? Já. Bagre acontece muito. Bagre, né? Guarda-vidas esses dias. Água-viva. Muita. Água-viva e bagre. Explica aí pro pessoal, essa época do ano, tem muita água-viva, né? Semana passada um guarda-vidas meu teve um corte no pé por um brague. Ele desembarcou do Águia num treinamento, pisou na água. Pisou na água e teve que ir pro hospital pra tirar tudo. Era um bagre. Morto? Não, bagre vivo. Pescou ainda. Pescou, aí tirou, aí ele conseguiu tirar, quebrou a espinha, né? Tirou, mas foi pro hospital com um pedaço da espinha no pé. Aí lá teve que abrir e tirar o resto. Água-viva. Água-viva, pessoal, é o seguinte. Agora, nessa época, tem bastante, não tem? Quando tá frio. Tá saindo da época. Abril e maio. Abril e maio é o pior. Abril e maio, essa época, abril e maio. É muita ocorrência de água-viva. O que acontece? O pessoal entra no mar e passa, né? O tentáculo dela passa no corpo e fica dá uma reação alérgica. Na verdade, de queimadura. A água-viva em si, o corpo dela, ela não contém substância urticante. O que contém é o tentáculo. E o que acontece? É uma forma dela se proteger. Ela passa, quando ela se sente ameaçada, que no nosso caso a gente ameaça para ela deixa... os nematocistos, né? E aí, são as bolinhas, e dentro dessa bolinha tem uma substância urticante que, quando a gente pega a mão e fala, ai, alguma coisa me queimou, a gente esfrega, a gente estoura a bolinha, e essa substância, esse veneninho, fica em contato com a pele, e é onde começa a dar reação. Aí o que as pessoas fazem? Ai, faz xixi em cima. Mentira, não faz xixi, que não adianta nada. Pessoa lá, o cara lá, você já pegou alguém? Já. Peraí, como é? Eu deixei ele acabar. Mentira, não deixei ele acabar, não. Você tá fazendo xixi na perna do outro? Não, porque aí fica, na verdade, vira esses caras são muito loucos. Já vi, de verdade. Sério? No Guarujá. A pessoa chega, aí fica aquela rixa, né? Um fala, não, tem que fazer, não tem que fazer. Aí o cara fica, vou fazer. É isso aí. Era parente, né? E aí, menos mal, né, que era parente. Bom, Mas, enfim, o que acontece é que quando a gente joga água doce, ela, por uma diferença de pH, ela estoura também o nematocisto, né? Então, o que acontece? Piora demais. Aí eu saio da água e vou lá pro posto de bombeiros. Geralmente a gente deixa vinagre, porque é o pH mais próximo do ambiente, para dar uma neutralizada. Então, o que tem que fazer? Lava com água do mar, né? Se foi no local lá, lava. Não estoura, né? Não estoura, só vai jogando... Vai ter que tirar, né? Vai ter que tirar. E vai realmente doer, é normal. E se a pessoa tiver algum histórico de alergia, a gente indica que procure um hospital, sim. Se não tiver e for uma coisa muito de leve... só ficar monitorando, e se agravar, se tiver febre, se ficar muito inchaço, um edema grande no local, aí procura o hospital, mas o tratamento é esse daí. De baleia a gente não teve nenhum... Não.
Não vi de baleia, ainda não tirando teve. essa da orca, foi lá em Ubatuba. Foi o pessoal lá do Pisanés, que eu lembro Sim. dele, tá com o capitão agora, né? Capitão Pisanés, Ele que tá lá embaixo, tá em Mongaguá, tá né? em Itanhaém. Itanhaém, Itanhaém, é. lá em Tá lá. Itanhaém. E aí eu vi a foto dele. Então ele tinha lá, eles estavam com o bote lá no PB, lá no 32? 32, e eles estavam fazendo alguma atividade, e aí eu vi uma orca do lado. Eu falei Meu. assim, meu Deus. E orca é um dos bichos mais agressivos, né? né? Eu nunca vi, eu nunca tive esse Vamos lá, prazer. nós somos mergulhadores. Imagina então que o cara tá na água, ele caiu pra mergulhar e tal. Tubarão, o que ele tem que fazer? Qual a dica? Primeiro, Não, lógico, né? primeiro Sai fora, né? reza, pede pra... Mas o que ele pode minimizar, vai? Não, né? não entrar em desespero, não ficar se mexendo, porque na verdade... Não deixar a parte viva. Imagina que você fica tentando abrir, né? É porque, na verdade, o tubarão ele enxerga muito mal, né? E ele se alimenta de... Inclusive, eu pus hoje no Instagram um vídeo de um tubarão que deu uma dentada numa prancha de um surfista que ele tava tentando pegar tartaruga e o surfista apareceu. Imagina, o surfista com a perninha pra fora, remando, como se fosse uma tartaruga. E aí ele foi lá e deu uma bocanhada na prancha. Comum. A gente não tem registro. Tirando Isso foi dessa mulher. Foi na Austrália. Não Tirando temos. da mulher que tomou essa mordida do tubarão. Desde que eu tô lá. Eu também nunca tinha visto no litoral de São Paulo. Eu só tinha visto na água, mas de ataque assim foi o primeiro. Eu tô lá desde 2013 e foi a primeira vez. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Então a gente pede para as pessoas... Desde 85, eu lembro de olhar a estatística, não tinha nenhum registro de ataque de tubarão no litoral. Mas uma ocorrência que dá muito lá é de raio, viu? Raio, né? Raio. A gente tem uma média de 1 ou 2 mortes por ano de acidente de raio. Eu lembro uma que foi muito... Na Praia Grande, que 3 foi de uma vez, lembra? Inclusive os nossos amigos, né? Do bombeiro, né? Exatamente, o coronel reformado e o irmão e a cunhada, se não me engano. Foi muito triste, foi dia 2 de janeiro. De janeiro, eu lembro. Foi na viradinha do ano, assim. Não tinha ainda o sistema de... Não, alto-falante, não né? tinha. Essa ocorrência, ela foi uma das primordiais para que eles tivessem que instalar esse sistema lá. E funciona bastante, funciona, é muito bom pra gente também monitorar. Às vezes tem algumas pessoas em situação de risco que não tem o GV, a gente pede, a gente liga, vai lá para tal setor que tá tendo ocorrência. Então, e raio, então, o mais importante que o pessoal tem que saber, né? Raio. Começou, qualquer chuvinha tem que sair da praia? Não. Mas qualquer tempestade de raio, né? Começou a fechar, trovejar, aí é linha, é ir para casa. Adianta, lógico, porque você sabe, muitas vezes vem do sul, né? Quando você olha para nossas praias no litoral de São Paulo, você olha para a direita. Então, geralmente as frentes vêm do sul mesmo. Do sul, aí você sabe que ali a situação tá difícil. Agora, quando você vê o raio, quer dizer, você vê o raio, você enxerga o clarão, aí você escuta, quanto tempo depois você escuta o barulho do trovão? Então, quer dizer, a cada 3 segundos o raio está a 1 quilômetro de você. Exatamente. Imagina que você tiver um clarão, aí você conta 1, 2, 3, quer dizer que 3 quilômetros. Não, cada 3 segundos 1 quilômetro. Dá 1 quilômetro. 1 quilômetro. É 360 metros então, som, né? Se você tiver mais ou menos essa conta, você precisa se proteger. E não dá pra você se proteger no quiosque da praia. Debaixo do coqueiro. Debaixo do coqueiro. Debaixo do carrinho. Ali não dá. O local pra você se proteger é dentro de um carro. Sim. Ou dentro de uma edificação. E vaza. E nas praias ali, o que acontece? O pessoal quer esperar passar e vai pra debaixo dos carrinhos. Dos carrinhos. E na verdade, pessoal, é um para-raio. É um para-raio. O raio, ele vai achar a menor distância, né? Tempestade elétrica. Entre o chão, entre a nuvem e o chão. O carrinho tá mais alto, mais perto do que o chão. Então, a chance de você ter ali, receber uma descarga ali, é enorme. E assim, não precisa ser no local, viu? Tanto é que nessa ocorrência, caiu próximo e todo mundo tava pertinho aí quando caiu, as pessoas ficaram com medo de atender a vítima pensando que ela tava dando choque. Eles ficaram. Ficaram. As pessoas não chegaram e falavam, não, a gente não vai chegar, porque a gente vai tomar choque. Porque teve Olha só. Nessa ocorrência... Só pra colocar para as pessoas aí, a descarga atmosférica passou por ela e foi pro chão. Atingiu e foi embora. Dissipou. A pessoa não dá mais choque. Ela não tá encostando num fio elétrico. Ela precisa de ressuscitação cardiopulmonar. Exatamente. E as pessoas ficaram com medo de fazer qualquer coisa, porque caiu ali, se eu chegar perto eu vou tomar também. Um choque. Não é assim que funciona, pessoal. Porque é uma vez só, descarga, acabou. Aliás, mas a pessoa pode estar precisando da sua, na verdade, da sua ajuda, exatamente, intervenção. Ajuda, né? Então, eu lembro de uns, assim, eu lembro de estar lá e aconteceu uma que era uma moradora de Guarulhos. Ela
foi passear em Itanhaém, na Praia do Sonho, ela tava andando, daqui a pouco o raio, pum, ela caiu. Você fala, cara, é inacreditável. Então você tá vendo que tem, olha só a dica da Capitão Carolina, você tá vendo que tem o raio, porque você escutou o barulho do trovão e viu o raio. Vai embora, não dá pra ficar ali. Porque, na verdade, que as pessoas, elas esperam, falam assim, não vai acontecer Não vai cair comigo. comigo. Porque ela escuta, tá vindo, vamos esperar que vai passar. Vai passar. E aí, na verdade, não passa. E quando vê, é meio que negligência, sabe? De você ficar esperando, que tá escutando um, tá escutando dois, tá escutando três e vai embora. Escutou o primeiro, vai embora. Vai embora. Não é brincadeira. Bom, isso daí é uma parte do GBMAR, né? E as partes do GBMAR, quando a gente fala do mergulho, né? Que a gente tem meu professor aqui do mergulho, lá, o Coronel Magalhães, pô. Meu professor que foi do CGV, do Eu mergulho. fui pro GBMAR por causa dele, viu? Lógico. Fui pro GBMAR por causa dele. Vem cá dar um abraço aqui, fala um oi aí pra nós, pô. Vem aqui, pô, não tem problema nenhum. Dá um oi pra rapaziada, olha aí, ó. Eu não tô fardado, você pode me dar um beijo. Pronto, olha lá. Aê, Magal. Show de bola. Boa noite. Então é isso. Conta pra gente aí como é que foi essa história do mergulho. Como é que tá funcionando a atividade de mergulho? E o navio? O navio. Ficou reformadão, tá bonitão? Tá, na verdade, ele passou por uma reforma recente, relativamente recente, né? Mas ele tá funcionando inteiro. Tem uma câmara hiperbárica para... Tá funcionando? Tá funcionando. Voltou a funcionar? Voltou a funcionar porque a gente precisa, nas operações de mergulho, se tem um acidente de mergulho, é o lugar que a gente vai... Trauma, exatamente. nitrogênio residual, tudo você precisa... Vai tratar dali, você né? Imagina, né? Então, imagina, você não sabia, mas a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros tem um navio. Um navio de combate a incêndio e salvamento é um navio que a gente tem ali no litoral, ele fica em Santos, no Porto de Santos, atua demais ali nas operações, principalmente de salvamento, porque as ocorrências de incêndios, elas não são tão comuns, né? Não, exatamente. A gente até utiliza embarcações menores, porque o navio é difícil, é uma manobra e tal, então são mais para as ocorrências de salvamento. O navio, na verdade, ele tem saído muito para ocorrências de busca a náufragos ou embarcações à deriva. Então, são distâncias maiores, né? Como a gente falou, lá do litoral norte até litoral sul. Pelo amor de Deus. Então, o pessoal, entra uma frente fria, o pessoal tá na água, tá numa embarcação pequenininha. Toda vez tem, né? Toda vez. É inacreditável. A gente sabe que quando você tá lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, depois de 2, 3 dias, nós estamos chegando aqui. Cara, eu não sei porque as pessoas insistem em sair quando está chegando a frente fria. O pessoal não vê. O pessoal não vê a previsão, não vê aviso de marinha. Desculpa, o site da Marinha disponibiliza todas as informações, avisa o navegante. Tudo. Lembra que a gente conversou com um rapaz de um veleirinho e a gente falou, a gente não pode pôr o barco na água porque vai entrar uma frente. Lembra que ele falou? Eu nem vejo, eu vou na sorte. Então, não dá. Você lembra disso? Aí eu falava, não é possível. Aí eu pensei, depois dá trabalho pra gente, né? O caso lá da Ilha Bela, quando houve aquela atriz, né? Sim. Meu Deus, o céu tava num veleiro e foi... Escuta, tava vindo como se fosse um furacão, acabou levando tudo. Eu lembro de um amigo meu, o Major Mena, ele tava no barco, ele foi parar lá no Saco da Ribeira, lá em Ubatuba quase. Ele saiu da Ilha Bela, foi parar em Ubatuba. Né? E o vento não é. O pessoal, na verdade, acho que o pessoal não acredita. Eles não acreditam. É sempre aquela história, não vai acontecer comigo. Perdeu o leme, ele foi parar no Saco da Ribeira. Eu falei assim, não, você tá zoando. Não, foi isso. Deu sorte que não virou ainda, que não machucou ninguém, que não morreu, que não, né? É muito complicado sair com um aviso de mau tempo ainda no site e o pessoal vai... E a gente tem que lembrar, né, que o litoral de São Paulo tem o Porto de Santos. Sim. E aí o cara sai com um barquinho pra pescar, às vezes, vou lá em Bertioga pescar com os amigos. Para no meio do canal. Não, ele não para só no meio do canal, mas ele no meio da rota de navios. Quantas vezes lá perto lá o cara vai pescar em área de preservação? Sim. A Laje de Santos, não pode, é um parque. Mas eles vão lá. Aí daqui a pouco o navio tá passando, vê um barquinho, nem pega. Nem vê, passa por cima e não vê. Na hora que... Você lembra aquela história dos mergulhadores? Que quando... Falamos esses dias, de anilhar tartaruga, né? Não foi isso daí dos mergulhadores que foram anilhar? Do pessoal que saiu que foi arrastado da Laje de Santos. Um morreu e o outro foi encontrado vivo lá acho que em Alcatrazes, próximo de Alcatrazes. Eu lembro de uma história. Bom, deixa eu apresentar então aqui, né? A gente falou. Eu tô aqui também com uma outra lenda. O Coronel Valmir Magalhães Salles.
Ele é a coronel do Corpo de Bombeiros e com a especialização em mergulho, câmara hiperbárica, guarda-vidas, instrutor de mergulho do Salva-Mar Paulista, meu amigo, meu irmãozão, e também agora o Defesa Civil do Guarujá, né? Ele é o chefe da Defesa Civil do Guarujá. Então, ó, excelente sorte, que eu sei que você vai arrebentar, vai trabalhar bastante, e seja bem-vindo aí ao nosso 193 BombaCast, Coronel Magalhães. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui, batendo papo com um amigo, né? É Lembrando a isso. história, conversando ao lado Dando da umas minha mentiras, esposa. né? É verdade. Com exceção das né? prevenções, É. que não são mentiras. Não, é mó barato, porque a gente tem cada história que você fala assim, ó, uma vez a gente estava de plantão, em 2000, eu com o Magalhães, meu primeira ocorrência, aliás, o meu primeiro voo com águia foi com ele. É? Foi eu e ele. A gente foi junto porque ele já tinha experiência e a gente não, né? O Pelicione também não. Então, quer dizer, ele e o Mal foram eles que tiraram. Mas o meu primeiro voo com águia foi com o Coronel Magalhães. Foi demais. E lembra aquela história que o cara saiu do Yacht Club? E ele saiu com o barco em direção à Ilha Bela. Passando no Farol da Moela, ele foi descer para pegar, ele estava no fly da lancha. Ele foi descer para pegar alguma coisa, ele caiu do barco, o barco foi embora. Você lembra disso? Aí você foi buscar o barco, né? Você pegou a lancha e foi a embarcação estava engatada e foi embora? Foi embora. Aí foi lá em Ilha Bela, vocês acharam, não foi? A sorte é que não foi atropelado pela própria lancha, né? A lancha Ficou na água, ficou à deriva lá perto de Ilha Bela. Acharam? Acharam. E aí você fala, aí o cara saiu nadando do Farol da Moela e chegou no tombo. Pra quem sabe, ali dá o quê? Uns 3 quilômetros. Dá mais, eu acho, dá quase 5, né? Mas onde ele saiu era mais ou menos isso. Mas é uma coisa que se contar, você fala, não, pera, mas o que aconteceu? Aí depois perguntava pro cara, não, eu estava lá pilotando em direção, sozinho. Tava indo normal, eu acho que ele devia ser o piloto da lancha para levar para algum lugar. E aí ele foi descer, na hora que desceu, pegou alguma onda, ele caiu lá de cima, na hora de descer, aí a lancha foi embora. Aí você fala, não acredito, cara. Esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Não, cada ocorrência, nunca pegou com umas punk assim também? Então, essas ocorrências são muito loucas. Ah, e tem uma ocorrência legal. Uma vez, meu último serviço diário no GB Mar, nossa, eu nunca vou esquecer, você vai lembrar dessa ocorrência. Entrou um chamado que tinha 2 pessoas, tipo, 8 horas da noite, na ilha, no Pernambuco ali, no Mar Casado. No Mar Casado, no Guarujá, tem uma ilha na frente, você lembra disso? E eu tava diária, e aí eu fui pra lá, o 6º GB tinha sido acionado, que é o GB que cuida do salvamento na mesma região terrestre, na área ali, né? E aí o pessoal tava empenhado numa ocorrência, e eu acabei indo porque tinha 2 vítimas que não conseguiam atravessar de volta porque a maré subiu. Coisa que acontece. Vai pescar, né? Eu vou pescar, eu tô pescando aqui, daqui a pouco sobe a maré. Sobe a maré e não consegue voltar. E aí, quando eu cheguei lá, tinha dois rapazes na ilha com uma lanterninha, assim, com um farol, com a lanterna do celular. E aí eu tava sozinha também, tava sem motor e sem nada. Saí com o flutuador, com a nadadeira na mão, atravessei, cheguei lá. E estavam os 2 lá. Aí eles olharam pra mim e falei, vamos, eu vou tirar vocês. Aí eu olhei pro cara do outro assim, mas cadê todo mundo? Eu falei, não, todo mundo sou eu, vamos. Aí o rapaz falou assim, meu, a gente não vai com ela, como é que a gente vai chegar? A gente fala com uma mulher que tirou a gente daqui? Aí eu falei, filho, vamos. Vamos aí, pô, para com isso. Vamos. Aí os 2 estavam com uma sacola, com uma sacola de, sei lá, que eles foram fazer. Só sei que eu peguei um no colarinho de um, outro no colarinho de outro, assim, ó. Fui batendo perna, assim, falei, segura o flutuador. Fui levando. A hora que eu cheguei lá, aí um conversando com o outro. Meu, pelo amor de Deus, ninguém pode saber que uma mulher tirou a gente sozinha daqui. E eles falando. Quando chegar na areia, todos os amigos estavam lá. Aí os caras, mano, foi uma mulher que tirou você! Aí acabou. Aí eu peguei, qualifiquei. Foi meu último serviço diário, meu. Mas eu ri tanto. Cheguei em casa falando pra ele, meu, você não vai acreditar. Os caras não tinham de enfiar a cara. Assim, não tem. Salvamento de polícia de madrugada. De madrugada. O cara sai, né? Mas e mesmo esquema. Eu não vou dizer qual unidade especializada, mas... Não fala. O cara entrou ali na Ilha Pombeva, nas Pitangueiras. Nas Pitangueiras, né? Atrás do mala, só que assim, o mala já estava, né, de um meliante. De um ladrão. E ele tinha praticado um roubo no calçadão e correu para dentro d'água e entrou e chegou na ilha. Só que ele chegou na ilha antes do policial.
E de lá da ilha, quando você está na praia, você não vê direito o que está acontecendo. Mas quem está na ilha tem a luz contra, vê o contraste perfeito de quem está vindo. E a hora que o policial começou a se aproximar, ele já deu a volta pela ilha, entrou pelo outro lado, saiu. Os guarnições pegaram ele do outro lado. Mas nesse meio tempo, esse outro policial que entrou na ilha não sabia. Começou a procurar, lanterna, procura, a maré subiu. Já era. Aí falou, não volto. Esperou. A gente olhando com visão noturna, já estava ele montando lá o tapirizinho dele lá para dormir na ilha. Dormir na ilha, ia ficar lá. Aí vai lá o tenente Magalhães, falou, vamos lá, meu camarada. Vambora. Pisa aqui, cuidado com o Maurício. Vambora aí. Mas tem várias histórias. E aquela ocorrência dos meninos que salvaram o cachorro lá no Morro do Maluf? No Maluf. Como é que foi? Ele é muito fera, né? O Gabriel. O Gabriel, né? O Gabrielzinho é filho do Ramos, né? É, filho Não é Ramos, do J. Antônio. Do J. Antônio, verdade. O pai dele é bombeiro também. Sério, foi meu professor também, J. Antônio. Não, são os caras muito bons. E, na verdade, tem que ser... Eu e o J. Antônio uma vez na lancha também, além de ficar meia hora fazendo RCP numa vítima, cara, e aí a gente tava sem máscara e metia a boca, e o cara vomitava e cara, daí o cara voltou, isso que foi mais legal. Mas, cara, é isso que vale a pena, né? Você vê que uma coisa muito legal do GBMAR é que você vê na hora o resultado. Na hora. Porque assim, no incêndio, você vai lá, você tira e você leva para o hospital, você meio que perde o contato. Na hora que você estica a mão lá para a vítima, olha pra você, que você dá a mão e você fala, vem, e se não fosse você, né? Você... instrumento divino, assim. Então... É o que eu ia dizer, você ali tem a oportunidade de ser realmente o instrumento de Deus ali agindo na vida da pessoa, né? Ô, Magal. Você põe a cabeça no travesseiro e fala, se eu não tô ali, se Deus não me põe naquela situação... Conta aí como é que foi aquela experiência sua na Califórnia, que o Salvamar mandou você lá na verdade, eu comecei a conversar lá atrás sobre as técnicas utilizadas naquela época, que é do jeito que dava, e depois a gente veio aperfeiçoando com que eles foram para a Califórnia, o coronel Smicelato foi para a Austrália. Então, aí foram buscar o navio também, pessoas nos Estados Unidos. Pessoas que foram... O coronel Vilela, o coronel Nelson... O coronel Almeida Lima, o criador, né? A gente não pode esquecer desse cara. Coronel Almeida Lima, né? São pessoas que, na verdade, foram buscar fora o conhecimento e a gente começou a trazer para dentro da unidade a parte técnica, para falar assim, para o salvamento, não adianta entrar com uma boia, com uma câmera de carro, tem que ser esse daqui. Aí foi aperfeiçoando, um flutuador bem mais pesado, depois um bem mais leve, e a gente foi com os erros, ajeitando técnicas trazidas de fora. Né, na verdade, adequando a nossa realidade. Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de fazer o curso de guarda-vidas na Califórnia, em San Diego, em 98. No ano anterior, tinha ido buscando tecnologia mesmo para ver o que a gente podia melhorar na prestação do nosso serviço enquanto guarda-vidas do litoral de São Paulo, né, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Um grupo viajou para a Europa. Se não me engano, foi o coronel Cubas e o coronel Jerônimo, na época eram tenentes, né? O Jerônimo era capitão e o Cubas era tenente, para ver a administração do porto, combate a incêndio em porto, bastante focado já, tanto é que eles foram para Roterdã, o maior porto do mundo, né? Para ver o que poderia ser aplicado, trazer de tecnologia para aplicar na proteção do Porto de Santos e São Sebastião, nos portos de Santos e São Sebastião. Coronel Vilela, e na época, Major Vilela e Tenente Magosso, à época, hoje todo mundo coronel, foram para a Califórnia para conhecer o curso de guarda-vidas deles, como que funcionava, e trouxeram de lá a ideia do Seasonal Lifeguard, que é o guarda-vidas temporário, que a gente passou a aplicar a partir de 99. 99, é. Quando eu projeto, cheguei lá, 2000, a Petrobras apoiando a gente, temporada 99, 2000, é isso aí, exatamente. Foi muito legal. E o outro grupo foi para a Austrália, que foi o Coronel Átila, o Coronel Smicelato, e mais um carioca que estava aqui, lógico, né? Mas era o grupo todo que fez o curso na Gold Coast. Então, assim, a intenção era buscar tecnologia e trazer que é o que a gente não perdeu, né? A gente não perde isso, o bombeiro não perde isso. É diferente, às vezes, de outras estruturas, organizações, mas o bombeiro não perde isso por causa da própria Fundabom. Preciso levantar a bola da Fundabom, porque a Fundabom vem junto com a Fundação Conrado Hesse, as duas fundações, operacionalizando isso, levando para fora o nosso bombeiro que possa chegar no lugar, ver uma nova tecnologia para aplicar aqui. Essa é a importância do intercâmbio, né? São as boas ideias, a gente aprender
E eu tive a oportunidade, em 98, de maio a junho, eu fiquei 35 dias na Califórnia, eu e o sargento, na época, sargento Hoje Sérgio tenente. Lopes. Sérgio hoje Lopes, tenente. Hoje tenente. Legal, né? Ele tá É. na Força Nacional, né? Força Nacional. Um abraço, eu gosto muito dele. Aliás, a gente precisa mandar um abraço pra Deus e todo mundo. pra Deus e todo mundo. Mas o cara que, foi o que você falou, né? Vestiu a roupa do guarda-vidas, ele teve uma experiência diferente no Corpo de Bombeiros. Por quê? É ele, cara. É ele sozinho. Ele pulou na água do Águia, né? Pulou na água, né? Vindo do Águia pra salvar alguém. Ele pegou uma vítima, o parceiro pegou a outra. Cara, é só você e ele, não tem mais ninguém. Não chega ninguém ali na hora. Então você tem que se desvencilhar, você tem que acalmar a vítima. Você já chegou a ter problema com vítima? Já tive. Sim. Agora, você chega lá, o cara já agarra em você. Sim. Daí eu tenho umas marcas aqui na perna que foi nas pedras costeira. da costeira do Maluf. Então, o Águia não podia, porque se eu Não pedisse chega, o Águia, não, ele ia enroscar na costeira. Pedras, Então eu tive que acalmar. Ei, calma, vamos bater as pernas junto aqui, saindo da corrente. Então, a gente, naquela hora, nós somos Você tem salva-vidas, que se acalmar, psicólogo, acalmar a exatamente, vítima, pensar na técnica que você vai usar, pra pessoa não se desesperar e acabar E é levando os dois pro exatamente fundo. por isso que o curso de guarda-vidas é tão puxado, né? Tem que ser. Tem que ser. E tem que ser. E o Quando eu fiz o meu curso de guarda-vidas, era estágio. Era 3 Ele também meses. fez. 3 meses. Era 3 meses. 3 meses. Né? Eu fiz CGV 3 Então, meses. depois que a gente conseguiu juntar tudo que tinha de conhecimentos trazidos da Austrália, da Califórnia, chegamos à conclusão de que a gente poderia fazer, porque a gente, na verdade, pegava o bombeiro e ensinava o cara a nadar 1 mês e meio para depois passar a parte de salvamento. A gente achou que a gente poderia exigir Que ele já viesse Da sabendo que ele entrada, já viesse com um tempo melhor de natação. E hoje é assim. E hoje é assim, porque não faz sentido você... Treinar alguém, né? O efetivo do bombeiro está muito reduzido para você afastar o 3 meses. bombeiro por 3 meses E outra, para ensinar o cara a nadar, a pessoa a nadar. todos os cursos são na Escola Superior de Bombeiros, com exceção do mergulho no no GBMAR e o curso de guarda-vidas. Porque por conta da especificidade da área e da atuação. Porque não tem outra unidade que atende mar. Quem que vai, né? E a gente precisa ter o cara lá, ele precisa estar dentro do ambiente, né? Exatamente. E é diferente quando... Você sabe o que eu vou falar agora. A hora que vê a arrebentação ali, estralando 2 metros de onde, você fala, meu Deus, tô sozinha, tenho que passar isso aqui porque a vítima tá lá atrás. É só você. Se não tiver formado ali, Muitas se ocorrências. você for formado na represa, você não vai conseguir passar. Não, e é impressionante o quanto a vítima consegue passar a arrebentação. É verdade, né? Como é que esse cara como é passa que ele com chegou? uma facilidade. Como é que ele chegou aqui? Passa com uma facilidade que você pega você o cara fala, e fala, meu como é que Deus você do chegou céu. aqui, cara? Algumas ocorrências, elas são muito marcantes pro GBMAR. Eu falo lá, por exemplo, Coronel Magalhães, quando a gente estava lá no incêndio da Lemoa, eu lembro a cara dele quando ele falou, meu Deus, a bomba de incêndio tá incandescente, dessa cor aqui, né? Conta aí como é que foi. Eu comandava o sub-GB náutico, a época era 4º sub-GB, né? Que é onde fica o navio e as outras lanchas. Ali exatamente. do lado no porto ao ali. lado da catraia, né? Da alfândega, né? Da catraia de Vicente Carvalho. Vicente Carvalho, exatamente. Aí fomos para o incêndio e chegamos lá, não precisa, todo mundo viu as imagens, né? Aí eu me lembro da gente montar as linhas, o governador Fleury com as bombas dele, são 2.000 galões por minuto, né? É um absurdo a capacidade de bombeamento. Cada uma das bombas, são 2 bombas. São 2 bombas. Então, 2.000 galões seria 7.000 litros por minuto. Então, você imagina 7 caixas d'água bombeando água por minuto. Isso, são cada 2. bomba, são então, 2 são bombas. 14 caixas d'água por minuto. Por 12 dias. Por 12 dias. No Mas primeiro já dia, exatamente. Aí eu me lembro no segundo dia, com o coronel Bertolini, na época, ele chegou para mim e falou, Magal, põe tudo para funcionar. Eu falei, coronel, vamos botar as 2 bombas. Põe. Falei, não dá? Eu falei, dá, mas nunca foi feito. Nunca foi feito, é capaz de dar algum problema. Dito e feito, né? Porque é muito esforço por muito tempo contínuo. Por muito tempo. E então você deixa uma bomba funcionando, deixa a outra descansando, assim vai, dá uma reservada. E a gente botou 100% das 2 bombas juntas. Né? Porque a necessidade pedia. Não teve jeito. Aí, infelizmente, a bomba... Ou a gente tentava tudo, Exato. ou o pessoal não tem ideia.
Mas aquilo ali foi... Você não tem ideia, porque realmente imagina toda a população da cidade de Santos tem que sair de Santos, porque se pegasse fogo naqueles tanques com aqueles materiais que eram a extremamente nuvem tóxicos, tóxica, tinha que tirar todo mundo De Vicente Vicente Carvalho e Santos ali. Santos, Cubatão, Santos. Você imagina? Como é que ia acontecer aquilo? Onde ia pôr, pessoal? Onde, como é que não ia e- sair? Não tem como sair, a pessoa não entende isso. E aí as bombas acabaram que uma delas fundiu, Fundiu, né? derreteu a embreagem, fundiu e parou. Aí o Parou. coronel Bertolini olhou para mim e falou, Magal, eu falei, comando, vamos tentar resolver. Eu Sei falei, lá, meu, dá um jeito. Eu lembro que ele falou assim, dá um jeito, amarra com fio dental, que tiver que amarrar, faz alguma coisa. Faz uma gambiarra. Faz uma Aí, gambiarra. aí vai da Coronel, ela da tava, qualidade o da metal tava dessa cor, ó. exatamente isso. Aí vai da qualidade e da abnegação da nossa tropa, né? Chamei 2 mecânicos que estavam na escola de sargento, estavam de folga porque era o feriado de Páscoa. Falou, vem pra cá, Falei, né? vem pra Isso cá aí. e resolve pra nós aqui. Ah, não deu. Que era o Wilson e o Marco Antônio. O Marco E Antônio. o Marquinhos. 45 minutos depois eles conseguiram dar um jeito lá e a bomba funcionou. O restante da ocorrência foram mais 8 dias a bomba funcionando com o jeitinho que eles Lógico, a deram gente tem lá. que dar né, toda essa ocorrência também, o pessoal lá do Porto, né? Pelo Sim. amor de Deus, os rebocadores lá Sim. do Porto, pelo amor de Deus. Foi grande, foi grande. A Wilson Sons também mandando todo mundo lá. Os caras, nossa, sempre. São vários parceiros. Né? Vários parceiros. A gente não é sozinho, né? Não faz nada sozinho. Do Águia também, enfim, de tudo que a gente faz lá no litoral, hoje, eu acho que é muito legal. A melhor estrutura que tem é da Praia Grande, onde você tem o seu sub-GB juntamente com o Águia do lado. Do lado, exatamente. Vamos subir de ocorrência, sobe. Pronto. E a gente é bem parceiro, assim, o pessoal ajuda a gente bastante. A gente também ajuda quando pode, né? Porque assim, eles têm que treinar os pilotos e a gente tem que treinar os guarda-vidas. Então é uma via de mão dupla ali que tá funcionando muito bem essa parceria e o pessoal é realmente parceiro é a palavra. Então, eu lembro uma vez quando caiu aquele helicóptero também lá do Pão de Açúcar, lá Da na Vila Ilha Diniz. da Vila Diniz, que Tava foi uma falando- ocorrência. Tava comentando hoje dessa ocorrência que infelizmente vitimou a Fernanda A Vogel Fernanda Vogel, eu lembro. e o piloto, né? vocês mergulharam também nessa Mergulharam. ocorrência, né? Mergulhamos depois. Para achar o helicóptero, né? Quando Então, foi localizado, porque helicóptero. existia, porque os corpos não tinham aparecido. Aliás, o corpo da Fernanda Vogel não tinha aparecido. O do piloto encostou na praia, mas o da Fernanda Vogel não tinha aparecido. Então existia a possibilidade Ela tá na aeronave. dela estar dentro da aeronave. Então depois que foi localizada, a gente desceu, procuramos, vasculhamos a área lá, mas não estava. Demorou mais alguns dias para ela aparecer. São Uma ocorrências triste, difíceis, né? Então, imagina o litoral. Outro dia caiu. Eu estava lá ainda e acabou tendo um acionamento da aeronáutica por Curitiba. Porque tem o Salvamar, ele fica com base em Curitiba, né? Eles têm o sistema deles. Sim. Então eles mandaram um posicionamento perto da Pedra do Japonês, lá perto do Bonete, na Ilha Bela. Um transponder acionou. Pode ser um navio ou pode ser um avião. E pega os caras, mas fala pro Prado, né? Prado? Não, lá de... O mecânico lá. Não, o pessoal lá do Norte? da garagem náutica. Não, o Patrick. O Patrick, perdão, Patrick. o Patrick do Prado, né? É o Patrick Isso. e o que ganhava todas as provas de natação. O Stiglione. Stiglione. Fala sério, esses caras. Eles são umas lendas, esses caras. Eles são umas lendas. Lembra, QAP, já tô na rota. Aí chegou lá, era uma embarcação, o cara acionou o transponder. Sem querer. Meu Deus, você acionou o transponder. Agora é o seguinte, ó, nós somos caras legais, mas você conversa com a Marinha aí, né? Exatamente. Como é que você vai mandar acionar um transpor? Foi sem querer. Como sem querer Sem acionar querer, um tem um transpor? gatilho, uma Tem um trava, não gatilho, sei uma o quê. trava, tem tudo lá. Você acionou essa desgraça aí, pô. Mas são coisas... não tem jeito. Mas sempre são ocorrências muito legais, né? A gente vai ter história a gente o resto da sempre vida, né? aprende com as ocorrências, né? A gente depois senta e vê o que podia ter dado mais certo, o que deu errado. E serve de caso pra gente estudar E hoje o nosso comandante, Coronel Maurício, sim. Né? O Mal, fala sério, né? Nossa, estamos no céu, né? Que legal, toda a experiência que ele tem. E é muito legal, assim, ter um cara que foi comandante de posto. O cara sabe o que passa lá na frente, na ponta da linha, pra falar assim, eu sei o que os caras passam lá, eu sei o que é passar uma temporada, eu sei o que é ficar 12 horas sem comer, debaixo do sol, na areia. Eu sei que é sair pra uma ocorrência dessa daí pra de procurar noite, mar virado, sabe já tudo. fez Então tudo. o cara sabe que quando eu peço
eu preciso disso. É E o, porque... e o Major, na época, né, o nosso Major Onias, né, o Coronel Onias. Pô, cara, a gente tentou dar um trote nele. Né? É um ícone. É um ícone. A gente chegou lá, aí teve uma ocorrência à noite. Alô, Coronel. Ele era Major na época, né, comandando. Major, é o Tenente Palumbo. Pois não, Major, tô com um problema. O que aconteceu? O Fleury tá fazendo água. Ele vai afundar, que era o navio. Aí ele, na maior calma do mundo, 2h30 da manhã, né? Tinha que falar com ele outra coisa. Vocês já ligaram as bombas de escorva? Aí eu falei, não dá nem pra dar um trote no senhor, pô. Né? O quê? O navio tá afundando, um navio de 6 milhões, entendeu? E ele chegou por maior calma. Vocês já acionaram as bombas de escorva, já fecharam os compartimentos? Eu falei, cara, pô, pelo amor de Deus, pô. Dá uma rasgada. Ele não deu. Não funcionou, não funcionou. Bom, mas é isso aí. Pedra no vento. Nós já estamos aí já no tempo, né, Cabelo? Vamos, aliás, ô Cabelo, roda aí as ocorrências do GBMAR, pô. Roda aí as imagens da Capitão Caroline, das ocorrências do GBMAR, para que o pessoal possa ver aí como é que eles atuam e como é interessante e é legal demais a nossa operação. Roda aí, Cabelo. Fala sério, né? É inacreditável cada imagem que a gente tem do GBMAR. Quando o pessoal fala, vocês estão com um time fantástico. Na verdade, é muita doação, sabe? E a gente, às vezes, quem tá de fora não consegue enxergar. Só consegue ver quem tá lá dentro. E a gente também não faz para aparecer. A gente faz, tem que ser feito. Mas é emocionante. Eu vibro ainda do mesmo jeito que quando eu cheguei. É um negócio espetacular. Assim, e essas são as imagens que a gente consegue gravar, né? Hoje, né? Fora as que a gente não consegue. Fora que os outros gravam pra gente, né? Hoje tem facilidade. Fora que todo mundo grava pra gente. Todo mundo vê lá a nossa todo mundo, operação. Exatamente. Então, se as coisas boas, as ruins, tá todo mundo de olho o tempo todo. Mas... Mandar um abraço também lá pro Major Valdizar hoje, sim, né? subcomandante. Subcomandante, exatamente. Coronel Maurício, comandante. Todos as lendas os capitães, que passaram os tenentes, lá. Um time muito bom que a gente tem hoje. Muita gente boa. E quem passa pelo GBMAR, ama o GBMAR. Amo o GBMAR. Não tem, pode perguntar para todos os oficiais, fica... Eu ganhei uma bandeirinha do GBMAR e ele está num lugar muito especial para mim. Lá onde eu tô, lá na câmara, né? Eu tá lá na parede, todo mundo entra, fala o quê? Guarda-vidas. Tem um flutuador lá também? Não, flutuador eu vou mandar, não tem. Eu vou mandar então. Eu vou mandar para deixar juntinho. Eu tinha o meu flutuador, mas ele ficou, quando eu vim trabalhar para cá, eu trouxe e deixei aqui na viatura do área, lá no Guarapiranga. Eu deixei o meu lá. E com certeza foi usado, né? Que tomara, é isso que a gente tem que fazer, tomara né? que seja. É outro lugar muito legal de trabalhar. De trabalhar, né? Tive a oportunidade de ser comandante do Sub-GB. É inacreditável. A tropa é muito boa também. É legal demais. Demais. O serviço de bombeiro é muito gratificante. A gente sempre fica com muito... A gente fala com muito orgulho porque a gente gosta demais mesmo. Né? E toda vez que a gente fala assim, e qual vai ser o roteiro? Pessoal, não tem roteiro. Aliás, exatamente. Aliás, roteiro. Quando eu trabalhei na Guarapiranga, tem o Martinho que trabalhava também lá no Coronel Martinho. Trabalhamos juntos lá, Capitão Martinho e Capitão Magalhães. Os dois, pô. Isso aí. Mas são várias histórias legais e a gente fica aí contando tudo isso. A gente convida o pessoal, né, que não conhece, vai lá no post de guarda-vidas, conhece. Fala o Instagram aí do GBMAR. Salvamar Paulista. Né? Facebook também. Facebook também, Salvamar Paulista. A gente acabou não falando dos equipamentos, né, dos botes, dos jet skis, das lanchas, dos navios, dos pranchões de salvamento. Você fala assim, mas vocês têm prancha de surf? Tem. Mas não é uma prancha de surf pra você surfar. É uma prancha de surf para você surfar mas existe um dia da instrução matinal que é surf. Por quê? Porque o cara que tá lá, ele precisa ter o contato com a onda, com o tempo de onda. Lógico. Não é luxo o cara ir pegar onda durante o serviço na instrução. Por quê? Porque se ele não conseguir passar, se ele não treinar, passar a arrebentação com a prancha, na hora do salvamento ele não vai conseguir também. Então, mas o guarda-vidas está pegando onda. Ele está treinando. Eu acho que o mais importante é o guarda-vidas no treinamento se divertir no mar. Seja com meio metro, seja com 2 metros. Se for sofrido, ele não vai ser feliz lá. É aquela história, lembra? Agora ao invés de passar furando, vai todo mundo fazer bombinha. Aí todo mundo se enrola e toma o caixote e sai rolando. E ai, minha cabeça. Tem a musiquinha, ai, minha cabeça. E morre de rir. É engraçado. Dá se não se divertir, aí, né? exatamente. Vai na costeira. Se não se divertir, simbiose, tá no como lugar é que é que a gente falava? Simbiose? Como é que é? Não, eu não lembro lá. Você deixa um pouquinho da craca e a craca deixa um pouquinho pra você, né? Alimenta as cracas na costeira. As cracas ficam
esperando os cursos de guarda-vidas, porque é a época que eles se eu alimentam gosto de melhor, comer, né? vamos comer melhor, né? É a hora que elas se alimentam melhor da carne humana. Bom, é mas isso. pessoal, por favor então, Carol, manda um recado aí pro pessoal. A gente já vai encerrando aí, que a gente já tá com 1 hora e mais um pouquinho aí de Passa. bate-papo. A dica que eu dou pro pessoal é de sempre, né? Respeite o guarda-vidas, vá conhecer de perto o nosso serviço, né? A gente está lá de portas abertas para todo mundo que quiser conhecer, ver como é que funciona, como é que é uma viatura dentro de salvamento aquático, como que é o quadriciclo, um bote. A gente não pode dar carona pro pessoal no bote, no jet ski, mas é nossa ferramenta de trabalho. Vai lá, pergunta pro guarda-vidas, né? Vai lá Como tirar é que uma fotinha. tira uma vai, foto. Exatamente, é um prazer, cara. É um prazer pra gente. Marca o Salvamar, né? A gente tá... sigam o Salvamar nas redes sociais. A gente tenta pôr um conteúdo bem dinâmico e bem Educativo, educativo para as pessoas conseguirem entender sem complicar, sabe? Então, tem o pessoal que trabalha... Quero mandar um abraço pro Steven, que é um rapaz que entende muito disso, tem me ajudado muito com as mídias sociais, né? É um profissional nota 1000, aliás, todos eles, né? O Cabo, todos eles, eu não tenho o que falar, Deleles, né? né? Exatamente, Steven Deleles. E é um cara que preocupado para quê? Para levar a informação de uma forma que as pessoas consigam entender. É isso. Né? Então, Isso aí eu a gente posso está à falar pra disposição. você, viu, Carol? Quando a vez que você vai colocar qualquer informação para as pessoas, deixe ela mais simples possível, Isso. porque tudo que você fala de parte técnica, as Isso, pessoas a gente vão não vai falar, entender, "Putz, então não caramba, adianta pra que que o cara falar- tá falando?" BSI, MA, é o jet ski, é um bote, um Água no barquinho, umbigo, água no água no umbigo, umbigo. sinal de perigo, Não não entra no é, buraco, não isso. entra na placa. Por quê? É, Porque é isso que é. as pessoas vão entender. E a gente costuma dizer, a gente pede pro turista não ver o guarda-vidas como um cara chato que tá ali para te encher o Isso. saco. Não é. Pelo Na verdade, contrário. ele sabe onde é arriscado, ele sabe quais são os riscos, ele sabe que a pessoa que vai entrar numa situação e ele está apitando para evitar que Uma aconteça o tragédia. pior. É isso mesmo. E a gente está acostumado, infelizmente, de ver tragédias. Infelizmente. Então a É isso gente mesmo. quer que você vá para a praia E se divirta curta ao e máximo. volte depois. É né? isso aí. E não vai perder a vida ali. É isso aí. Bom, pessoal. Um então, beijo pro pessoal que está nos assistindo. A gente espera vocês na praia. Beleza, então. Em segurança. Então, a gente sempre faz agradecer, né? Vamos fazer esse agradecimento a todo mundo que acompanhou, a Capitão Caroline, ao meu professor, Coronel Magalhães, que hoje se bate-papo e todos os guarda-vidas que passaram por lá, que a gente tem muito orgulho. E a gente sempre fala, né? Para terminar... Cobom, é o Gebemar. Aí, prossiga. Guarnições do Comando de Área, guarnições da Unidade de Salvamento Aquático, guarnições do Governador Fleury, lancha Soldado Constantino, de regresso à base. Resolvido pelo CB. Resolvido pelo CB. Obrigado pela participação de vocês. Na semana que vem a gente vai ter mais uma galera. Positivo, regresso à base. 193 BombaCast. Até a próxima.